vamos falar um pouquinho só sobre oração e como a oração ela deve ser integral em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses 5:23 está escrito: "E o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente, todo o corpo, alma e espírito, e vocês sejam preservados, irrepreensíveis, até a vinda do Senhor Jesus." Nós vamos ver aqui um equilíbrio entre corpo, alma e espírito. A oração do apóstolo Paulo, focada nestas três partes do ser humano que compõem a nossa existência, está descrevendo o poder de Deus em agir através da santificação, do nosso cuidado integral. E o que significa isto? Significa que, para que haja uma conversão na vida de alguém, segundo a doutrina bíblica, é necessário que ocorra três coisas na conversão da vida de alguém. A primeira é a santificação, a regeneração e a conversão. Necessariamente tudo ao mesmo tempo. Não é que uma coisa depende da outra. Entenda-se que é conversão, regeneração, enfim, essas três coisas acontecem. A regeneração é uma obra, e tanto a santificação como a conversão é uma obra do Espírito Santo de Deus, que leva o homem a reconhecer seu pecado, a respeito da justiça, do juízo, que convence o ser humano a entender a palavra de Deus, ilumina o seu entendimento, dá discernimento. E esse Deus que vem para santificar nesta oração é um Deus que opera essa santificação. A santificação não é subproduto do ser humano. O ser humano não consegue produzir isto. Religiosamente você pode até dizer que você está sendo santificado se você não faz um monte de coisa que está ali prescrito no seu conjunto de doutrinas ou estatuto da sua igreja. Só que isso não é uma verdadeira santificação. A verdadeira santificação ela ocorre quando o ser humano passa a receber poder, consciência do seu pecado e lutar contra ele. Não que ele consiga lutar, mas a consciência que ele recebe da parte de Deus, através do Espírito Santo, e além do próprio Deus atuando esta capacidade da graça operante na vida dele, o ser humano ele passa a ser capacitado, ele passa a receber autoridade para discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, e a lutar contra o pecado. Ou seja, lutar contra o pecado significa o quê? Rejeitá-lo, não deixar com que ele entre na sua vida, e se ele entra, não deixar com que ele permaneça. Através da confissão, através da oração, através do abandono dos feitos, reparando alguns erros que foram feitos. É claro que nada vai poder pagar o passado, humanamente falando, mas quando você arrepende de seus pecados genuinamente e os abandona, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado e não há nenhuma acusação mais contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que é importante, e aqui nós olhamos esse texto, a preocupação do apóstolo Paulo, tentando abranger com que essa santificação esteja em todas as áreas. Neste processo de santificação, nós somos convidados a lutar contra o pecado e as áreas mais importantes onde ele pode atuar em nossas vidas é corpo, alma e espírito. A alma é a sede de todos os nossos pensamentos, a nossa razão, nossos sentimentos, as nossas ligações emocionais, nossa maneira de sentir, de presenciar a vida. Já o espírito é o que nos mantém vivo e o corpo é a nossa habitação, é onde a consciência, o ser consciente habita, é o ser animado. E esse corpo, ele precisa também desse gerenciamento. Então você precisa, como um cristão convertido, regenerado, santificado, permitir que a palavra de Deus, e através da palavra de Deus, o próprio Deus atuar uma santificação em sua vida. Então isso significa que devemos tomar muito cuidado com as áreas das emoções, com as áreas dos pensamentos, sentimentos, a maneira como reagimos, a maneira como lemos a vida, a maneira como nós nos sentimos dentro do plano da existência. E aí existem algumas máximas: você é o que você come, você é o que você pensa. Então precisamos tomar muito cuidado e filtrar, pedir para que o Espírito Santo nos ajude a filtrar, conforme o próprio Salmos nos ensina a sempre ponderar os nossos corações, a ter sabedoria, contar os passos e tomar cuidado muito com o que fala, com o que ouve. Não é aquele cuidado, vamos dizer assim, nossa, preciso tomar cuidado com tudo. Não, ao contrário. Uma vez que você esteja consciente e conscientizado pela palavra de Deus, você sabe exatamente quais são os pensamentos, palavras e ações
que pode estar na sua vida ou não. E isso não é necessário de forma alguma com que você possa ler diversos livros a respeito disso. O Espírito Santo de Deus, ele vai guiar você nisto. E o seu corpo. Você deve também cuidar do seu corpo. Isso envolve desde dietas alimentares, que é muito bom, principalmente nos dias de hoje, onde a comida processada parece que tomou e reina sobre as nossas mesas. E cuidar do nosso corpo com aquilo que você ingere, cuidar do seu corpo com uma maneira como você realmente trata ele. Gosto de Provérbios, tem um texto em Provérbios que fala o seguinte, que o homem misericordioso, ele vai cuidar da sua alma, mas um homem perverso, maquiavélico, ele vai destruir o seu próprio corpo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. A gente pode ter uma vida separando determinados alimentos, tendo uma dieta balanceada e tendo uma boa qualidade dentro daquilo que pode se ter de vida, de alimentação que vai produzir uma qualidade de vida melhor. Exercícios físicos, que vai também atuar na gestão das emoções, dos sentimentos, da alma. Então, muitas vezes não adianta estar desequilibrado, né? Então, santificar, e de acordo com esse texto, Paulo está dizendo isto, para a gente tomar muito cuidado. E o Espírito Santo de Deus, a Palavra de Deus e o próprio Deus soberano vai estar cuidando da gente. Então, isso tudo é um produto que não pode ser humano. Se fosse humano, não havia necessidade da graça. Isto é uma obra divina que vem com a nosso reconhecimento, nossa capacidade, que é adquirida através do Espírito Santo de Deus, de reconhecer que sem a misericórdia de Deus, nós só seremos pessoas meramente religiosas, e infelizmente pessoas religiosas se ofendem religiosamente, pessoas religiosas guardam religiosamente rancores, mágoas, ressentimentos, que vão criando os resíduos na alma, resíduos na mente, resíduos na visão, e que vai tornar aí uma relação muito tóxica. Por isso, se você tiver uma qualidade de vida abençoada e pedindo de uma gestão do próprio Deus, você vai perceber que a sua vida é e será completamente santificada. Então não se afaste da palavra de Deus, seja orientado por ela, alimente-se dela, porque a palavra de Deus é um alimento espiritual, é um banquete que vai fazer você ficar fortalecido, transformado cada dia e desenvolva a sua santificação, que é o que o apóstolo Paulo diz para que Timóteo pudesse desenvolver a sua santificação. Desenvolva ela em todas essas áreas da sua vida e você vai ter uma vida cristã saudável. E uma das coisas mais importantes que a vida cristã deve prosperar em nossas vidas e proporcionar é a maturidade. E isso é muito importante. Que Deus te abençoe. E te abençoe corpo, alma e espírito.